Estamos aqui para mais um episódio da Revista Manchete com turismo e hoje trazendo uma querida amiga, parceira, nossa companheira do setor de turismo, Roberta Faria, que é a nossa diretora da Rodoviária do Rio, traz muitas novidades, né? Conta um pouco dessa vivência que ela tem já há 3 anos e meio com a chegada dela na gestão da Rodoviária do Rio. O que foi antes, né, o retrato do que existia ali, não só dentro da rodoviária, mas em todo aquele entorno que foi revitalizado, e também os seus projetos futuros aqui junto à Rodoviária do Rio e toda aquela dinâmica que convive ali no seu entorno, pegando os equipamentos turísticos, os acessos. Enfim, vamos falar hoje muito desse equipamento espetacular que também é um equipamento turístico. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigado, Sábio. É uma alegria para mim estar aqui conversando com você, falando de turismo rodoviário, né? Falando de Rio de Janeiro. Eu penso que o Rio de Janeiro, por si só, já é turístico, né? Suas belezas naturais, né? Tudo que o Rio de Janeiro proporciona para o turista. E hoje, mais do que nunca, tem se consolidado no turismo empresarial, turismo de eventos. Com esses eventos empresariais, feiras que a gente vê que tem acontecido muito, né? E o turismo de experiências, né? Quando eu penso ali, né? E aí falando de rodoviária, quando eu penso ali em turismo rodoviário, aquelas 12 regiões turísticas do estado, né? Todo o trabalho, todo o investimento que eu tenho visto nessas regiões, né? Por exemplo, ali no Vale do Café, na região serrana, com turismo de gastronomia, né? Vinhos, vinícolas que estão acontecendo e aparecendo aí. A viticultura, né? Ali na região serrana. Na região serrana. Então, assim, eu vejo que isso tudo traz um movimento muito importante para o Rio de Janeiro como um todo, né? E falando de rodoviária, eu vejo que o turismo nacional, o turista nacional, ele usa muito o transporte rodoviário por ser acessível, né? Por ser prático. A Rodoviária do Rio é a segunda maior rodoviária da América Latina. Maravilha. E eu sou a primeira mulher a administrar o terminal em quase 6 décadas de rodoviária. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. Um ambiente ali com aproximadamente 3.000 colaboradores que fazem aquela engrenagem funcionar, aquela operação complexa, né? E quando eu falo de 3.000 colaboradores, eu estou falando tanto os colaboradores da própria concessionária, quanto os colaboradores das empresas de ônibus, do nosso mall, né? A gente tem um mall lá com diversas lojas, praça de alimentação, estacionamento. Então, todo esse complexo para fazer essa engrenagem funcionar e trazer uma experiência positiva, né, para o turista, para o passageiro e até para esses empresários que fazem muito essa rota Rio-São Paulo, né, que a gente tem visto que tem crescido bastante. Eu queria falar um pouco, já entrando aqui nesse nosso bate-papo, dessa transformação que aconteceu nos últimos anos, né? Não sei precisar bem, porque foi um ciclo que a gente vê por quem passa ali naquela região da rodoviária do Rio, na chegada do Rio, da chegada da cidade. Aquele entorno era muito ruim, né, Roberto? Aquilo ali era uma cidade perdida ali, muito morador de rua, né? Muito cracudo, era até perigoso aquela região. E depois, com a revitalização de todo o centro, aquela região portuária, a Rodoviária do Rio, que já tinha feito seu dever de casa, de arrumar dentro dos muros, também ajudou a prefeitura, a 4 mãos, fazer também aquela arrumação ali do lado de fora. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Ótimo. Realmente, como você falou, a parte interna da rodoviária recebeu muitos investimentos. Eu falo que foram mais de 95 milhões de investimentos, né, desde o início. E realmente dentro de casa estava arrumado, a gente ainda continua fazendo muitos investimentos, mas o externo precisava de um cuidado ali, um carinho, né, para receber o turista. Então, teve um trabalho muito grande ali, né? Aí eu posso falar desde a minha chegada, com reuniões com o próprio prefeito, secretarias, né? Subprefeitura do centro. Então, Guarda Municipal, Polícia Militar. Então, todo esse trabalho de... BPTUR está lá dentro? Nós temos uma base do BPTUR dentro da rodoviária, que é super ativa, super importante para a rodoviária. E, além disso, nós temos as nossas câmeras, mais de 100 câmeras, e temos integração no programa 190. Programa 190 integrado da Polícia Militar.
Então, a Polícia Militar tem lá uma central onde consegue enxergar o nosso movimento da rodoviária e com reconhecimento facial. Né? A gente tem estatísticas de prisões que aconteceram, de procurados que passaram por ali. Então, a gente entende que todo esse trabalho, né, da Polícia Militar, BPTUR, né, aí falando internamente, traz uma segurança, né, fundamental. Né? Além disso, aí falando do externo, todo esse trabalho que foi feito junto com o Guarda Municipal, né, do nosso pedido, das nossas reuniões, ordem pública, prefeitura, tudo isso para a gente trazer um ordenamento ali no entorno. Né? Inclusive com a chegada do TIG, né? Que é o Terminal de Integração Intermodal Gentileza. Que é vizinho, praticamente, vocês estão ali tudo junto. E aquilo é espetacular. Espetacular. Inclusive tem um ônibus, é bom a gente falar aqui, que tem um ônibus que sai para o Galeão, né? Tem. De tempos em tempos. Eu já usei, é espetacular. Você vai de VLT até ali, pega o ônibus Integração, vai para o Galeão e viaja com o maior conforto. Eu adorei maravilhoso. Essa parceria de vocês. E ficou ali. Muito bom, né? O Gentileza ali também trouxe ajudou nesse ordenamento. E, além disso, todo o trabalho que está sendo feito ali no entorno com empreendimentos imobiliários, né? Todo aquele trabalho, além de equipamentos turísticos, como o Aquarrio, a Roda Gigante. Então, Museu do Amanhã. Então, tudo isso ajudou muito na melhoria do entorno, né? Eu sempre falo aqui no nosso programa, a gente, infelizmente, o Brasil tomou caminhos equivocados ao longo desses últimos 70 anos e os trens foram sendo desativados. Nós ficamos muito refém de uma aviação que ainda é precária, porque como tem poucas opções ou poucas alternativas, ficou caro e as pessoas estão partindo muito para o ônibus. Né? Muito. Voltando àquela época lá atrás que o ônibus era quase que 80% do turismo doméstico no Brasil. Né? As pessoas viajavam muito de ônibus. E você vê, Sávio, o nosso movimento médio mensal é de 1 milhão de passageiros entre embarques e desembarques. Fechamos o ano passado, o ano 2024, com mais de 11 milhões de passageiros na rodoviária. E quando a gente fala sobre, né, a diferença do que tínhamos no passado e hoje, as empresas de ônibus, elas têm investido fortemente em ônibus modernos, confortáveis, né? Um ônibus leito, que vira cama, a pessoa vai dormindo. E o que eu quero destacar aqui também é essa questão do ônibus regular. Né? A gente tem visto aí alguns movimentos. Isso é importante. Que isso me preocupa demais, né? Que é o ônibus ilegal, irregular, né? Que partem de ruas, não tem uma estrutura bandalha, né? Não tem estrutura adequada para fazer o embarque, para receber o turista ou para, né, para que o carioca consiga conhecer as regiões turísticas. Tem acontecido esse movimento e o que eu falo é que assim, isso me preocupa muito porque a rodoviária traz a segurança e a empresa regular, ela tem todas as... Tem treinamento para os motoristas, né? É preocupada com segurança, com os seguros do veículo. O veículo tem que andar e anda. É uma preocupação das empresas que o veículo ande nas suas melhores condições, suas perfeitas condições. E o que eu quero reforçar é isso. O transporte rodoviário regular, partindo da rodoviária, é o que traz segurança para o passageiro. Esse alerta é fundamental, porque a gente tem visto aí um crescimento desse ônibus pirata, porque muitas vezes as pessoas procuram um caminho mais fácil, mais barato. Às vezes, exatamente porque não tem a regularização, então ela acaba tendo menos burocracia e fica mais barato. Mas, em compensação, qual é a qualidade daquele serviço, a segurança desse serviço, os próprios motoristas, treinamento? Você saindo da rodoviária, você tem uma origem, né, de onde você pode buscar as informações, você tem ali um equipamento que já está, enfim, fazendo a regulação dos próprios parceiros, que são as empresas rodoviárias. Então, esse alerta que você está dando é fundamental, porque muitas vezes as pessoas procuram outros caminhos
atrás de preço mais barato e isso acaba ficando mais caro, né? Não, e temos muitas notícias, assim, de situações muito críticas e perigosas, então é importante que as pessoas fiquem atentas. O acidente que provocou a tragédia foi causado por uma rede de transporte clandestino. Os laudos comprovaram a falta de manutenção no veículo e irregularidades na licença de viagem. Quais são os próximos passos, assim, a curto e médio prazo que você tem? Eu queria começar até falando sobre os investimentos, os últimos investimentos que nós fizemos, né? Primeiro destacar que a rodoviária foi a primeira rodoviária climatizada no Brasil. Isso é muito bom. Então, a gente sempre pensa nessa questão do conforto do passageiro. E falando dos investimentos, como eu falei no início da minha fala, teve a questão das câmeras, né? Que nós fizemos a integração com a Polícia Militar. E a questão do Uber Lounge, né? Nós, recentemente, em abril do ano passado, inauguramos um espaço dentro do nosso estacionamento, né? Nosso edifício garagem, no primeiro pavimento. E lá a gente tem o Uber Lounge, que tem um movimento importantíssimo. A gente tem, em média, 80 mil veículos entrando ali por mês. Que maravilha. Né? Você imagina, 80 mil veículos. As pessoas geralmente chegam em família ou em 2 pessoas. Então, tem um movimento importante de pessoas ali. E aí, falando sobre próximos investimentos, a gente pensa em investir ainda mais nessa parte de tecnologia para trazer ainda mais conforto e experiências, né? Essa questão de experiência, a gente falei no início sobre turismo de experiência, mas a rodoviária também, eu entendo que é um espaço que, como recebe os turistas, ele tem que ter uma experiência positiva para ele chegar na cidade do Rio de Janeiro e curtir de forma tranquila, sem ter estresse, né? Chegar com uma visão positiva da cidade. Queria muito agradecer aqui a presença da Roberta Faria, nossa diretora da Rodoviária do Rio, trazendo todas essas informações, novidades, o que está acontecendo ali naquela região, com o trabalho que eles têm feito, integrado ao trabalho que a Prefeitura fez de revitalização de todo aquele entorno. Mostrar aos nossos leitores, telespectadores, as pessoas que acompanham a Revista Manchete aqui pelo nosso canal do Turismo, tudo isso, todas essas novidades do Rio de Janeiro que vem dando certo, do Rio de Janeiro que evolui, que cresce, que mostra uma nova infraestrutura preparado para receber seus visitantes. Muito obrigado. Obrigada, gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade de falar sobre os bastidores da rodoviária e todo o trabalho que a gente faz na rodoviária para trazer essa experiência positiva para o turista, para o próprio passageiro que está saindo da cidade ou está chegando na cidade. É importante a gente destacar a questão do transporte regular de passageiros que eu falei aqui junto com o Sávio e agradecer o espaço. Obrigada.